Olá, irmãos. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 15, ali o Messias disse: Mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem mar e terra. Irmãos, hoje em dia, o que os líderes religiosos fazem? Eles não percorrem mar e terra? Eles não fazem viagens, supostamente de missões, para agregar, converter as pessoas ao sistema religioso? Eles percorrem mar e terra. Sempre estão fazendo viagens de missões, né? Irmãos, Messias disse que os líderes religiosos, fariseus, hipócritas, eles percorrem mar e terra a fim de converter alguém à religião deles. Religião deles, irmãos. Por que deles? Porque é deles essas religiões. Eles que criaram essas religiões. Os homens, líderes religiosos, os servos do Deus Israel, os servos de Moisés, os servos do diabo Satanás. Eles criaram essas religiões e eles percorrem mar e terra a fim, ou seja, o intuito deles, o objetivo deles é converter alguém à religião deles. É por isso que eles fazem missões, percorrem mar e terra, por causa disso, irmãos. E o Messias disse que aquele que se converte à religião deles é 2 vezes mais merecedor do lago de fogo e enxofre do que os próprios cães. Irmãos, os cães gulosos, líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, etc., eles já estão condenados, como o Messias disse. E vós, mestres da lei, como que vocês pensam que escaparão da condenação do lago de fogo e enxofre? Sabe por quê, irmãos? Eles já estão condenados porque eles são cúmplices da morte do Messias, dos apóstolos, dos profetas. Porque os antepassados desses cães gulosos, desses líderes religiosos, são judeus, aqueles que mataram os profetas, o Messias e os apóstolos. O que o Messias disse? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas do Pai. Pois, irmãos, Jerusalém é onde fica o templo na qual o Salomão construiu para o Deus das trevas. 1 Reis 8:12. Salomão edificou um altar, um templo, uma casa para o Deus Israel morar. E esse Deus Israel quis habitar em trevas. Lá em 1 João, lá no capítulo 1, versículo 5, diz que o Pai é luz. E no Pai não há trevas alguma, e o Pai também não é servido por mãos de homens, e o Pai não habita em templos construídos por mãos de homens. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 24 ao 25. Vejam só, irmãos, quantos templos de pedra existem hoje, irmãos. Olha só quantos templos de pedra. O Messias disse em Mateus, capítulo 7, versículo 13, que a porta larga é o caminho da perdição, lago de fogo e enxofre, condenação. Esta é a porta que os cães gulosos mostram para as ovelhas. E o Messias disse que muitos são os que entram na porta larga. Irmãos, não são muitos que entram em religiões, não são muitos que entram em templos de pedra, que vão para templos de pedra, que frequentam uma religião, um sistema religioso. Então, irmãos, e o Messias disse, aqueles que entram na porta larga, aqueles que estão entrando nessas religiões, nesses templos de pedra, que estão frequentando, essas pessoas, irmãos, estão no caminho da perdição. Messias disse que a porta larga leva por caminho da perdição. O que é perdição, irmãos? Condenação, lago de fogo e enxofre. E muitos são os que entram por ela. São muitos que entram nessas sinagogas, templos de pedra. Nesse templo aí de Salomão,
Hoje em dia existem vários templos aí de pedra. O Salomão edificou o primeiro templo de pedra, lá para o Deus das Trevas. Depois disso, vários líderes religiosos foram fazendo cópias de templos de pedra. Olha só o tanto de templos de pedra que hoje existe. E esses templos de pedra é a porta larga, caminho da perdição. E esse caminho aí leva para o lago de fogo e enxofre. Muitos são os que entram por ela. E vejam só, irmãos, o Messias disse que os líderes religiosos, cães gulosos, padres, pastores, rabinos, anciões, etc., rabis, enfim, eles percorrem mar e terra para converter alguém à religião deles. E quando conseguem, irmãos, eles tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do lago de fogo e enxofre do que os próprios cães gulosos. Pense, irmãos, muitos são os que entram na porta larga. Vejam como é os templos de pedra. Como é larga a porta dos templos de pedra. Messias disse que muitos entram por essa porta. Muitos são os que frequentam uma religião. Muitos são os que frequentam um templo de pedra. Pense, irmãos. Irmãos, a pergunta que eu faço a vocês: o que será que ocorreu com o Mestre quando ele foi anunciar as boas novas, a verdade do Pai, lá no templo de pedra? Lá no templo que Salomão edificou para a morada do Deus das Trevas? O que ocorreu com o Mestre quando ele foi anunciar a verdade do Pai lá dentro? O que os líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, judeus, etc., fizeram com o Mestre lá dentro? Irmãos, em João, capítulo 8, versículo 59. Então pegaram em pedras. Quem pegou as pedras, irmãos? Líderes religiosos, para lhe atirarem, ou seja, líderes religiosos queriam atirar pedras no Messias, mas o Messias ocultou-se e saiu do templo. Que templo, irmãos? Templo de pedra. O templo lá em Jerusalém, o templo que Salomão edificou para o Deus das Trevas, passando pelo meio deles e assim se retirou. Vejam, irmãos, o Messias, ele foi expulso do templo de pedra, do templo dos líderes religiosos, do templo deles, líderes religiosos. Irmãos, se o Messias foi expulso do templo de pedra, como é que aquele templo é a casa do Pai do Mestre? Não é, meus irmãos. O verdadeiro templo do Pai somos nós, seres humanos. O Pai, ele só habita naquilo que ele fez. Quem que o Pai fez? Nós, seres humanos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lá diz, irmãos, que nós somos o templo do Pai. Nós somos o verdadeiro templo do Pai. Então, se nós somos o verdadeiro templo do Pai, então esses templos de pedra, meus irmãos, é um falso templo. Não é o templo verdadeiro. O templo verdadeiro somos nós, seres humanos. Entendeu, irmãos? É por isso que o Mestre foi expulso do templo de pedra dos líderes religiosos. Por quê, irmãos? Porque esse templo de pedra dos líderes religiosos é um falso templo. É algo que os homens criaram, algo que os homens fizeram. Não foi o Pai. Irmãos, o Messias disse que nós seríamos expulsos das sinagogas deles, templos de pedra, desses líderes religiosos. Vocês sabiam disso, irmãos? O Messias nos alertou que chegará um tempo que esses líderes religiosos nos expulsarão das sinagogas deles. Em João, capítulo 16, versículo 2. Aqui, irmãos, o Messias disse que nós seremos expulsos das sinagogas, templos de pedra, irmãos. Vejam só, seremos expulsos. Por quê? Porque essas sinagogas, esses templos de pedra, são falsos templos. Não são verdadeiros, são falsos. Foram edificados por mãos de homens, na qual o Pai não habita. O Pai não habita nessas coisas criadas por homens.
O Pai disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, Ele não habita em templos construídos por mãos de homens. Continuando, irmãos, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade do Pai. E logo em seguida, irmãos, lá no versículo 3, Messias afirma, eles farão isso porque não conhece nem o Pai e nem a mim. Vejam só, irmãos. Esses líderes religiosos, eles não conhecem o Pai nem o Messias. Sabe por quê? Porque eles mataram os profetas, mataram o Messias, mataram os apóstolos. Um dos mandamentos do Pai, não matarás. Messias disse em João 8,44 que os líderes religiosos têm por pai o diabo, Satanás, que é assassino desde o princípio. Vejam só, irmãos. Messias disse, líderes religiosos, vocês têm por pai o diabo, que é assassino, ou seja, aquele que gosta de matar desde o princípio. E o diabo é mentiroso. Eles têm por pai o próprio diabo, irmãos.